só para poder vocês terem uma ideia, entre 2011 e início de 2012, mas especialmente 2011, houve um grande movimento nesse país chamado Saúde Mais 10. Este movimento trazia mais de 2.500.000 assinaturas de brasileiros e brasileiras que tinham, portanto, título de eleitor, com uma emenda popular a ser submetida ao Congresso Nacional, assegurando que 10% da receita bruta da União pudesse ser destinada à saúde. Nós tivemos apoio de várias entidades de saúde, até do Conselho Federal de Medicina. Eu sou médico, viu, mas ninguém é perfeito. Tivemos apoio da OAB, tivemos o apoio da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, CNBB, teve um papel muitíssimo importante. Entregamos esse documento ao Congresso Nacional, eles fizeram aquela festa e tal, aquela cena, e depois engavetaram esse documento. 2.500.000 assinaturas. E o governo de então, vocês estão sabendo quem que eu estou falando, praticamente ignorou o que saiu do povo organizado lutando para ter mais recursos para a saúde. Posteriormente, duas iniciativas foram feitas. Uma, vocês talvez já devessem ter ouvido falar da Emenda Constitucional 29, se não eu vou de alguma forma explicar. Essa emenda, por exemplo, era que obrigava que os municípios destinassem aquilo que eu falei antes, pelo menos 15% do seu orçamento para a saúde, Estado 12%, etc. Mas essa emenda foi promulgada em 2000 e levou este tempo todo sem ser transformada em lei complementar. Quando chegou em 2012, depois ainda desta situação, deste movimento, a Presidente da República sancionou a Lei Complementar 141, regulamentando a Emenda Constitucional 29, ignorando solenemente o que se pedia de 10% de receita bruta para... Estou colocando o Executivo. No ano seguinte do seguinte, até chegar mais ou menos em 2014, o Parlamento, e aí sob a batuta daquele que está na prisão hoje, conseguiu, em vez de falar em receita bruta, falou em receita líquida, o que significava baixar muito aquilo que estava sendo solicitado. E assim mesmo em receita líquida, progressiva, até quando chegasse mais ou menos em 2019 ou 2020, chegaríamos a 15% da receita líquida. Isso o Congresso Nacional, sob a batuta daquele senhor que está lá preso, bem preso, por enquanto. Ok? Então não é por falta de luta. Nós temos sido derrotados. Então eu estou dando um exemplo. E agora vou falar de uma forma muito séria e ao mesmo tempo lamentando. Nós temos perdido no Executivo, desde a Constituição de 88, temos perdido no Legislativo, estamos perdendo também no Judiciário. De manhã eu falei de uma forma irônica acerca de um determinado ministro do STF, que reconhecia que as OS eram inconstitucionais. Pensem bem, estávamos falando hoje do Estado. O Estado é constituído de 3 poderes, não é? Desde Montesquieu. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, supostamente independentes, mas harmônicos. Não é assim que se diz? Muito bem. Muito bem. Então, se o Executivo está contra o SUS, historicamente, o Legislativo está contra o SUS, e o Judiciário está sinalizando que está contra o SUS, isso significa, é a conclusão que eu quero trabalhar com vocês, que o Estado brasileiro é contra o SUS.
Portanto, a gente precisa entender que Estado é esse. E eu colocava isso pela manhã, necessidade de entender a natureza do Estado. E a sua pergunta vai me remeter a uma resposta, né, que vai além de uma fala de um professor. Quando o Estado é contra a sociedade, só resta a sociedade se mobilizar para lutar contra esse Estado. E isso se faz por diversas formas na história. Se faz através de movimentos políticos revolucionários, se faz através de reformas gerais, se faz através de reformas parciais e se faz através de uma revolução do modo de vida. Isso não é Jair que está inventando, não. É uma grande filósofa húngara chamada... Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Ok? Então, acho que esse é um ponto. Nós estamos vivendo, e não é só depois do golpe de 31 de agosto de 2016. Nós estamos vivendo há algum tempo uma situação em que o Estado brasileiro negava o grande pacto que foi feito, que era a Constituição de 1988. Agora, praticamente, já se rasga a Constituição. Antes estava já tentando rasgá-la. Então, eu insisto, as pessoas têm se organizado, têm lutado, até mesmo desde 2014, 2015, por várias formas, uns à direita, outros à esquerda, mas estão se manifestando. Agora, isso não tem sido suficiente para conquistar vitórias. Qualquer clínica privada hoje que atende politraumatizado não tem a equipe que tem o HGE, ok? É um dos melhores hospitais públicos que nós temos nesse país. E uma das melhores equipes, e eu estou falando uma equipe só médica, a equipe de nutrição, a equipe de enfermagem, etc. Ok? Agora, não é? Eu já estive com minha tia, essa que eu dedico o meu livro, que é o SUS, para ela, né? Quase uma semana nos corredores do Hospital Roberto Santos, como poderia também estar no HGE. Para a família de classe média ficar naquele, né, corredor, né, com todos aqueles sofrimentos, é terrível. A gente não vai poder passar isso batido, né? Agora, se for uma questão gravíssima, seguramente é melhor, com todos esses problemas, ser atendido nos nossos hospitais públicos. Eu conheço até um pouquinho algumas clínicas privadas e não recomendo do ponto de vista de atendimento de politraumatizado. Se for para, né, uma fraturazinha no dedinho, na mão, no braço, tudo bem, mas politraumatizado não, traumatismo craniano não. Coesão não quer dizer identidade, cada um pode pensar do que quiser e tem projetos distintos, mas tem uma frase que se utiliza muito em política de dividir para reinar, ok? Então, quanto mais dividido o outro lado, mais o meu reino vai sair tranquilo. Faz parte, de alguma forma, também do aprendizado dos grupos que querem se opor ao establishment, fazer análise crítica e autocrítica da sua prática, como é o que você está sugerindo. Eu, hoje de manhã, usei uma frase que é muito conhecida, do Estado como um comitê de negócios dos empresários ou da burguesia, e eu vou trazer agora com uma análise um pouquinho mais além. Qual o papel do Estado para além de ajudar a acumulação do capital, a acumulação econômica? O Estado tem pelo menos 3 grandes papéis, e é examinando cada conjuntura que a gente pode ver qual é o papel que está prevalecendo. Para poder a gente entender que Estado é esse que é contra o SUS, temos que entender o que é o Estado. E o Estado, o primeiro papel que ele tem é de articular as classes dominantes, juntar a turma de cima. Como esse governo tem sabido fazer isso? O segundo, desarticular as classes dominadas. Como governos muito próximos a nós nos últimos tempos ajudaram a desarticular as classes dominadas, cooptando uns e rejeitando outros. Desarticular
as classes dominadas, é dividindo para reinar. Tem um grande sociólogo brasileiro que eu citei hoje aqui, que ele chegou a dizer, eu vou dizer isso com o coração partido hoje, diante do que aconteceu ontem, anteontem, que todo mundo viu. Mas vou ter que dizer, faz parte, o professor tem que dizer o que está entendendo, mesmo que vocês não concordem comigo. Chico de Oliveira dizia que enquanto Fernando Henrique Cardoso, sociólogo de esquerda, dizia, né, príncipe dos sociólogos, quebrou os ossos do Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva rasgou os músculos da sociedade civil brasileira. Então, esta desarticulação foi feita no governo que deveria ser da maioria do povo brasileiro. Então, segundo papel, isso não estava escrito para dizer isso hoje para vocês não, mas vocês me provocaram, tudo bem. Segundo papel do Estado, desarticular a classe dominada, o povão. Né? Terceiro papel do Estado, além de ajudar a economia, reduzir as tensões sociais, aquilo tudo que já se conhece. Terceiro papel do Estado, garantir a reprodução social, ou seja, fazer com que determinadas políticas permitam que as pessoas continuem se reproduzindo enquanto pessoas, famílias, mas sociedade. E isso se faz através das políticas públicas, sociais, sobretudo, política de saúde em especial. Então, em cada conjuntura a gente pode examinar quais desses papéis do Estado têm prevalecido. Se é articulação da classe dominante, se é desarticulação da classe dominada, ou se é contribuir com a reprodução social. Ok? Continuando. Agnes Heller. Isso já é o alemão chegando, viu? Agnes Heller é aquela filósofa que eu tinha mencionado anteriormente, húngara, que eu mencionei para vocês, daqueles 4 tipos de praxis. Desculpe. Quando comparamos os indicadores de saúde dos Estados Unidos com os países europeus e Canadá, que também é América do Norte, os indicadores de expectativa de vida, mortalidade infantil, doenças crônicas, riscos, etc., são muito piores nos Estados Unidos do que nos países que optaram por um sistema de saúde universal. Isso do ponto de vista do impacto final, que é o nível de saúde da população. Uma outra dimensão que acho importante chamar a atenção é que os Estados Unidos nunca se propuseram a fazer um sistema de saúde universal. Aliás, quando tentaram, foram barrados pela Associação Médica Americana e não passou no Congresso. Algumas tentativas foram feitas ao longo do século XX e não conseguiu. Clinton botou Dona Hillary para coordenar, logo que ele assumiu o governo, se eu não me engano, em 1994, uma reorganização do sistema. Não conseguiu passar no Congresso. Obama utilizou uma outra tática, em vez de trazer um pacote pronto, foi estimulando realizar pequenas reuniões e propostas junto ao Congresso e tocar com o Congresso a proposta. E o que ele conseguiu não é nenhum sistema de saúde parecido com o SUS, muito menos com o sistema de saúde inglês. O que ele conseguiu é aquilo que nós chamamos hoje de uma tentativa de fazer uma cobertura universal em saúde. Cobertura universal que não é igual a sistema universal. Cobertura universal é o somatório de coberturas parciais. Então, você juntando, né, o sistema A com o B, com o C, etc., o plano de saúde A com o B, com o C e com o D, pode chegar a 90%, 100%. Então, o que o Obamacare quis apresentar é a possibilidade de todos os cidadãos americanos terem acesso a serviço de saúde, que estava negado antes do Obamacare. Ok? Nós tínhamos, desde a época de Kennedy, nos Estados Unidos, apenas 2 formas de intervenção do Estado em relação à assistência à saúde: o Medicare e o Medicaid. O sistema de saúde, especialmente para os pobres e miseráveis, e o sistema de saúde que atendesse mais os idosos. Então, o que o Obamacare faz é ampliar o Medicare e o Medicaid e faz com que os planos de saúde, sobretudo das empresas,
cubram o restante da população. E que aquele que não é coberto pela empresa seria, pelo plano de Obama, obrigado, senão ele pagaria a multa se não tivesse o plano de saúde. Então, um dos argumentos desse maluco do Trump é exatamente dizer que ninguém pode obrigar o outro nos Estados Unidos, que a liberdade é a coisa mais importante, de ter um plano de saúde. Né? Então, a tentativa que está em curso, ainda não concluiu, já passou na Câmara, nos deputados, mas vai ter que passar pelo Senado, é até isto que o Obama fez, que é apenas uma busca de uma cobertura universal, isso seja retroagido para antes do período de Obama. Então, tanto do ponto de vista das condições de saúde, quanto do sistema de saúde, os americanos não são uma boa escolha. Então, vamos falar agora um pouco das tendências que se colocam para a evolução política e sociossanitária e os desafios do sistema de saúde brasileiro. Evidentemente que algumas dessas coisas nós já conversamos aqui, mas é uma maneira de sistematizar um pouco aquela nossa conversa para a gente finalizar esse encontro desta sexta-feira, dia 12, Dia das Enfermeiras, né? A outra data aí eu não vou falar mais, mas tem uma outra coisa também triste, que hoje morreu um grande intelectual brasileiro, né, de São Paulo, e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, enfim, mas isso faz parte, né? Vocês vão saber de noite, tá bem? Estudos de tendências e cenários. Olhem bem, tendência não é destino. Tendência é uma possibilidade, em alguns momentos é uma probabilidade, e que a gente, pensando antecipadamente, né, a gente pode, de alguma forma, orientar as nossas ações. Aliás, bom, deixa eu falar. É uma obra de arte experimental, feita lá em 1973, quando vocês não eram nascidas, por um baiano chamado Caetano Veloso, esse vocês conhecem, que dizia que destino eu faço, não peço. Então, e ainda completava dizendo que destino eu faço, não peço, e tenho o direito ao avesso. E completava dizendo que botou todos os fracassos nas paradas de sucesso. Qualquer semelhança com o SUS pode não ser, não é uma mera coincidência. Para fazer cenários, para estudar tendências, os economistas são muito bons nisso, né? Dizem que o PIB vai ser tanto por cento daqui a 5 anos e tal, né? Então, a estatística nos ajuda, com base em curvas, ter uma expectativa do que pode acontecer depois. Mas isso também pode ser feito do ponto de vista qualitativo, através de análises prospectivas. Então, tem desde as análises econométricas, que são sobretudo da macroeconomia, como também as análises prospectivas, quando as pessoas, discutindo, podem imaginar o que é que vai acontecer depois. Não é sendo Madame Beatriz, não é, mas tendo elementos da história passada para poder imaginar o que pode ocorrer depois. Por exemplo, mais ou menos na década de 90, foi feito um estudo no Brasil, consultando profissionais de saúde, gestores, etc., perguntando para eles o que é que eles imaginavam que seria o sistema de saúde no Brasil daqui a 10 anos. Então, computando esse conjunto de informações, que não é de uma pessoa só pensando, mas várias, foi possível identificar certas tendências a partir dessa análise prospectiva. Então, a prospecção de cenários pode utilizar tanto os estudos históricos quanto os estudos de tendências, os estudos estatísticos. Portanto, não são profecias e, como eu falei anteriormente, tendência não quer dizer que vai acontecer, não é um destino. Quem faz o destino
ou quem faz a tendência, de alguma forma, é a ação dos sujeitos. Aqui vocês vão ver um gráfico que mostra uma situação muito interessante para o Brasil, que é através de um indicador que aponta para desigualdades. Esse indicador ele varia de 0 a 1 e pode ser apresentado também sob a forma de percentual. Quanto mais chegar a 1, esse indicador mostra uma situação de uma sociedade extremamente desigual. Quanto mais esse indicador se aproximar de 0, mais indica que a sociedade ficou mais igual. Ok? Então, quando nós vamos ver nesse gráfico, mais ou menos de 1994, quando se implantou o Plano Real, até chegarmos mais ou menos em 2014, o que nós tínhamos como índice de Gini, que é essa indicação, era de 59 ou 60 nos primeiros anos. E, particularmente, a partir de 2002, 2003, 2004, até 2014, quando houve a eleição presidencial, nós alcançamos 52,4, ou seja, partimos de quase 60 e ganhamos em cerca de 20 anos de redução das desigualdades no Brasil. Isso não é discurso de PT, isso não é discurso de governador, de governo, isso são dados objetivos tirados das nossas estatísticas. Então, isso são evidências que mostram que nesses últimos anos, desde o real, mas muito especialmente a partir de 2002 e 2003, as desigualdades no Brasil se reduziram, medidas através do índice de Gini. Mas nós temos uma situação que eu me referi anteriormente, que a nossa estrutura tributária é extremamente regressiva, ou seja, ela não privilegia para gravar em termos de impostos os mais ricos, e sim os mais pobres. O imposto de renda de pessoa física e o imposto de renda de pessoa jurídica representam impostos diretos, ou seja, você vai no bolso de quem tem. Aqui no Brasil, esses impostos só alcançam 19%, já aqueles que incidem sobre o patrimônio chegam a 3,7%. Quanto mais rico, quanto mais patrimônio você tem, mais você só chega a alcançar 3,7% desse imposto. Então, somando 19 com 3,7, dá mais ou menos 22% no Brasil, que são impostos diretos, vão diretamente em quem tem a riqueza e a grana. Nos países desenvolvidos do OCDE, isso chega a 33%. Em outras palavras, nos países desenvolvidos, o que se privilegia são os impostos diretos e não os impostos indiretos. No nosso caso, os impostos indiretos, aquele que quando compra o pão, ou quando vai comprar um remédio, quando qualquer mercadoria ou serviço, correspondiam quase a 50% da arrecadação no Brasil em 2011. Então, 50% é quase o dobro dos 23% dos impostos diretos. Quando eu disse para vocês que quem paga imposto no Brasil é mais pobre, isso não era retórica. Mais elementos, mais dados, mais evidências para vocês. A população com 2 salários mínimos destinava, em 2011, 54% da sua renda aos tributos indiretos. Já os que recebiam mais do que 30 salários mínimos gastavam 29% com impostos indiretos. Então vocês veem que as pessoas com menos renda pagam mais impostos do que aqueles que têm mais renda. Falava de manhã para vocês da DRU, Desvinculação de Receitas da União. A DRU
sequestrou a quantia de 52 bilhões da Seguridade Social entre 2005 e 2012. Aí vocês têm as razões do suposto déficit da Previdência Social. Acumulando, portanto, mais de 286 bilhões nesse período. Melhor dizendo, 52 bilhões em 2011 e de 2005 a 2012, 286 bilhões. Sobre o financiamento do SUS com dados mais recentes. Entre 95 e 2014, o gasto do Ministério da Saúde cresceu em termos absolutos, mas em termos relativos, ou seja, como participação da saúde no PIB, permaneceu em torno de 1,7% do PIB. Enquanto o pagamento de juros da dívida correspondia a 6,5% do PIB. Em outras palavras, quando esses economistas que estão hoje aí tomando as decisões dizem que houve uma gastança, e é por isso que da crise fiscal, a gastança não foi por causa da saúde, que a saúde ficou mantida nesse período, entre 95 a 2014, 20 anos como percentual fixo em relação ao PIB, 1,7% do PIB. Em outras palavras, nós pagamos muito mais juros e amortizações da dívida do que pagamos a saúde das brasileiras e dos brasileiros. Quando eu falei hoje para vocês pela manhã e um pouquinho à tarde do financiamento, eu dizia que era importante também a gente saber a distribuição dos recursos que foram alocados à saúde. Aquela tal da sigla horrorosa, que lembra um sanduíche, leva 50% dos recursos do Ministério da Saúde em 2014. Então, enquanto para a chamada alta e média complexidade e a metade dos recursos do SUS, somente 17,8% ia para a atenção básica, 12,3% com pessoal, 9% com medicamentos, 5,4% com vigilância em saúde, 1,8% com saneamento e etc. Em outras palavras, o que mais se gasta em saúde no Brasil é com a chamada média e alta complexidade e não com a atenção básica, muito menos com a vigilância em saúde. Os gastos com a chamada média e alta complexidade são 3 vezes maiores que os da atenção básica. E a participação da União, que eu disse para vocês que continuava naquela curva descendente, era de 72% em 93 e chegou a 42% em 2013, e a tendência é continuar decrescendo. Então, aqui nesse slide, vocês têm uma síntese daquilo que discutimos ao longo do dia. Quais são os elementos da crise do sistema de saúde brasileiro? O subfinanciamento, uma gestão burocratizada e partidarizada, uma incapacidade de assegurar integralidade e equidade, um baixo valor social atribuído ao sistema público de saúde. Os próprios agentes comunitários de saúde não querem ser atendidos no seu sistema, como nós, profissionais de saúde, idem. O SUS discriminando sujeitos por vários sinais de poder social. Então, se chegar com aquela camisinha básica numa unidade de saúde, pode ser atendido, mal atendido, ou atendido com displicência, mas chegar de paletó, gravata e tal, seguramente vão lhe chamar de doutor e coisa e tal. Diferencial de qualidade revela-se no acolhimento, no atendimento e no segmento. E a ideologia dominante, que está inclusive na cabeça de muitos de nós, os trabalhadores de saúde, sobrevaloriza o cuidado especializado e tecnificado e a dependência científico-tecnológica. Então, esses são elementos da crise do sistema de saúde brasileiro que vão além de questões de governo. Passa pelos governos, mas não se esgota neles. São elementos quase que estruturais
da crise do sistema de saúde brasileiro. Situação das contradições e tendências no momento atual. Naquela aula que vocês viram em DVD, se fala que o futuro do SUS depende do que fazemos hoje, do presente. E, para além dos estímulos ao setor privado, das renúncias fiscais, o que é renúncia fiscal? É o governo deixar de arrecadar recursos para a saúde. Por exemplo, quando ele permite que as pessoas que têm plano de saúde ou que pagaram consulta descontem do imposto de renda. Isso era dinheiro que deveria ir para os impostos e é uma forma indireta do governo subsidiar e estimular os planos privados de saúde. Falávamos da frágil regulação, mas também, e isso é muito importante para entender a crise fiscal em que o Brasil hoje se encontra, que são as chamadas desonerações. O que são essas desonerações? Eu quero complicar muito a cabeça de vocês com economia, porque inclusive eu não domino essa área. Mas as desonerações representavam inicialmente uma política do governo para dar conta, para enfrentar a crise econômica de 2008 e de 2011, a crise que é mundial. E o governo esperava que, ao liberar impostos dos empresários, especialmente impostos e contribuições vinculadas à Seguridade Social e aí à gravidade, eles investiriam para manter o país crescendo, se desenvolvendo. Então essa foi uma outra forma de sequestrar recursos da Seguridade Social, porque as empresas passaram a pagar menos para a Seguridade Social, de um lado. E de outro, elas passaram a pagar menos impostos. Insisto, com a expectativa de que elas iriam investir para fazer com que a roda da economia continuasse a avançar. E o que parece ter ocorrido no Brasil não é uma gastança de Dilma. O que parece ter ocorrido no Brasil é de que esta decisão que foi tomada de desonerar, isso significou menos recursos para a receita do Estado, do governo. E aquilo que o governo imaginava que esses recursos iriam ser investidos na economia, os empresários não fizeram isso. Pelo contrário, fizeram uma greve de investimentos. Então, desde 2013, 14, passaram a reduzir os investimentos. Pegaram esse dinheiro que deveria ser de imposto e aplicaram no mercado financeiro. E se isso for a pouco, ainda se juntaram para poder dizer fora Dilma. Ok? De modo que nessa semana tivemos um debate lá no ISC com um economista do IPE e eu perguntava para ele qual era a opinião dele, se o problema foi o governo errou na dose ou errou na terapêutica. E ele disse que essa era uma das respostas mais difíceis de serem dadas ainda de pronto no momento. Então essas desonerações marcaram a política econômica no Brasil, sobretudo de 2011 para cá. E essas desonerações, mesmo sem considerar a questão da greve de investimento, essas desonerações reduziram o fluxo de recursos para a caixa do governo. Em outras palavras, a economia não cresceu, entrou menos dinheiro e o governo passou a gastar mais. Então isso não fica muito difícil entender por que houve esse desequilíbrio. E na área da saúde não houve investimentos importantes. E o que os governos vêm fazendo, sobretudo o governo Dilma para cá, são políticas racionalizadoras. São políticas que procuram usar melhor os recursos públicos, mas sem grandes investimentos que não avançam na oferta de serviços de saúde.
Nós vivemos, portanto, um processo da reforma sanitária brasileira que da estagnação, quando falávamos em 2012 naquela aula, passamos hoje a um retrocesso diante do golpe de 2016. Em 2013 e 2014, nós escrevemos um livro sistematizando alguns cenários que poderiam acontecer no Brasil até 2020, 2030. E eu vou traduzir um pouco isso para vocês. Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário intermediário. O cenário pessimista sugeria a redução do crescimento, a agudização dos problemas que vão impactar no estado de saúde da população. Então, diminuindo o crescimento econômico e a distribuição de renda, haveria uma diminuição da queda da mortalidade infantil e uma diminuição da expectativa de vida para os brasileiros. A mortalidade materna poderia sofrer uma redução pouco significativa, as doenças cardiovasculares teriam sua curva de tendência estabilizada, com a prevalência aumentando, os acidentes de trânsito e as agressões poderiam aumentar, especialmente em algumas regiões do Nordeste, a tendência declinante da tuberculose seria interrompida, a hanseníase não se alteraria, a dengue continuaria a ser um grande problema, e sem diminuição da incidência de novas infecções pelo HIV. Esse é um trabalho especificamente inspirado no levantamento feito pela Fiocruz, em 2012. Não prevíamos a zika nem a chikungunya, né? Muito menos a ameaça da febre amarela. Mas, se o país não crescesse, ou crescesse de uma forma muito limitada, essas eram situações esperadas como cenário pessimista. Um cenário provável era um cenário intermediário, com um crescimento moderado, sem controle de efeitos adversos. A mortalidade infantil continuaria em declínio, mas os componentes neonatal e pós-neonatal manteriam em termos diferenciados, com a mortalidade materna se reduzindo, mas no ritmo atual. A incidência de câncer seguiria estável, haveria uma redistribuição territorial dos acidentes de trânsito, dos homicídios e agressões, transtornos mentais com incidência e prevalência aumentados, e doenças preveníveis por vacinação continuariam com tendência de redução em curso. O cenário otimista na área de saúde supunha um acelerado declínio da mortalidade infantil, a mortalidade materna que nós não conseguimos reduzir nos objetivos do milênio chegaria à metade, com diferenças regionais reduzidas, com mortalidade por doenças cardiovasculares declinante, com incidência de mortalidade por câncer estável e com redução dos acidentes de trânsito, dos homicídios e dos danos. Esses três cenários tinham, de alguma maneira, relações com o SUS. No cenário pessimista, nós admitiríamos uma assistência à saúde submetida ao mercado, mediante negociação, com base no pagamento de usuários e de empresas. Expansão da saúde suplementar minimamente regulada. E o Estado atuando, mas de forma complementar, com um atendimento de ações de baixo custo, o chamado SUS para pobre, ou para pobres, e o SUS funcionando como uma espécie de resseguro para a saúde suplementar. Em outras palavras, aquilo que a saúde suplementar não banca, sobra para o SUS. Isso seria o cenário pessimista, né, que foi cogitado. O cenário provável, ainda naquela época, era o prolongamento da crise, tendo um arcabouço legal fictício, porque havia instabilidade do financiamento e uma gestão partidarizada. A saúde suplementar e a medicina privada
manteria o recebimento dos seus subsídios indiretos e a renúncia fiscal. E continuaria, de certa forma, a dificuldade de integrar assistência médica com a saúde pública, reproduzindo um modelo sanitarista. O cenário otimista, não sei nem se eu vou falar isso para vocês, mas vou falar, né? Seria, em 2027, o SUS consolidado com respeito à Constituição e à legislação sanitária. Garantia de fontes estáveis de financiamento, modelos de atenção voltados para a qualidade, efetividade e equidade. ênfase no projeto da reforma sanitária brasileira. Serviços privados permanecem, contratados pelo SUS, mas submetidos ao controle público como se públicos fossem. Prestadores não SUS seriam regulados pelo Estado e via SUS. Não é para dizer apenas, é para dizer que teriam 3 cenários e que nós poderíamos brigar para um deles, ou por 2 deles, ou rejeitar um terceiro. Esta é a ideia de que saúde pode ser feita com uma perspectiva política e, de alguma maneira, conduzirmos o nosso destino, e isso não ser, de alguma forma, algo automático. Eu mencionei para vocês, portanto, de que o Estado brasileiro está contra o SUS. E aqui, nesse slide, sistematiza, portanto, a questão da emenda constitucional dos 10% da receita bruta, que compromete a sustentabilidade econômica, a constitucionalidade das OS, que também já me referi para vocês, e cria para nós uma situação muito paradoxal, quando a gente enche a boca para dizer que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas que Estado? Então, a pertinência cada vez mais da gente estudar o Estado brasileiro. Nos últimos anos, vários ataques foram feitos ao direito à saúde no Brasil. Estou me inclinando para encerrar a exposição, para a gente gastar um pouquinho na conversa. Primeiro, eu já falei para vocês, foi em 2011, 2012, a rejeição da emenda popular Saúde mais 10. Se isso fora pouco, houve uma abertura da saúde ao capital estrangeiro. Em 2014, esse senhor que hoje se encontra na prisão, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, ligado a um outro deputado que depois se tornou ministro da Saúde da presidente Dilma, um psiquiatra, aproveitou um jabuti, vocês sabem o que é jabuti, e emprenhou nesse jabuti a abertura do capital estrangeiro para a saúde. Jabuti é o seguinte: o governo, o executivo, manda um projeto de lei, ou, no caso, uma medida provisória, sei lá, para criar cachorro, vou exagerar. Aí alguém lá no Congresso aproveita e diz: vamos criar cachorro com financiamento americano. Então, isso é um jabuti. Inicialmente, a ideia não era essa, mas se aproveita do processo legislativo e acrescenta àquela medida provisória ou aquele projeto de lei uma coisa completamente diferente. Então, o Congresso Nacional, através daquele ex-ministro da Saúde do governo Dilma, quando ele era parlamentar, e sob o comando de Cunha, agora dando nome aos bois, embutiu numa medida provisória que saúde estava livre ao capital estrangeiro. Os movimentos sociais fizeram uma grande pressão sobre a presidência da República e disseram: veta Dilma, e ela não vetou. Além disso, esses parlamentares, conduzidos por esse cidadão, também de 2014, criaram uma medida chamada orçamento impositivo, que é sacramentar as chamadas emendas parlamentares, que antes o governo podia ou não atendê-las, a depender do seu orçamento, etc. Agora não, é imposição.
O governo tem a obrigação de garantir que aquela emenda parlamentar seja respeitada. Então, vocês imaginem, por exemplo, que o Ministério da Saúde pode ter todo um plano nacional de saúde, com bases epidemiológicas, com prioridades, etc. Mas se um parlamentar acha que no seu município a coisa mais importante é colocar um tomógrafo, que se rale a atenção básica, ou atenção de saúde mental, CAPS, etc. Isso é orçamento impositivo, também de 2014 para cá. Obrigatoriamente de planos privados de saúde para todos os empregados, exceto as domésticas. Este também é um projeto do senhor Cunha. Mas esse ainda é projeto, mas está circulando na Câmara. Se ele for aprovado, acabou o SUS. Porque se todo mundo vai ser igual ao Obamacare, todo mundo vai ter que ter plano de saúde, só vai restar SUS para as empregadas domésticas, e os empregados domésticos e aqueles que não forem empregados de carteira assinada. Isso está em curso, não morreu, é uma ameaça. Projeto de lei das terceirizações. Quanto mais terceirizado formos nós, trabalhadores da saúde, menos compromissos vamos ter com a instituição a que deveríamos pertencer. Essa terceirização já era um projeto novo, mas agora no governo atual resgataram um projeto de 1998 e aprovaram. Na Câmara, só falta chegar no Senado. Reconhecimento da constitucionalidade das organizações sociais, já mencionei isso para vocês. Proposta da cobertura universal, ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde, desde 2005, vem promovendo discussões pelo estímulo da Fundação Rockefeller para que os países adotem cobertura universal em saúde e não sistema universal de saúde. E houve uma reunião da OMS, da Assembleia da OMS, há uns 2 ou 3 anos atrás, que o governo brasileiro subscreveu essa proposta da cobertura universal em saúde. Se isso for a pouco, ainda temos a Agenda Brasil, apresentada pelo ex-presidente do Senado, que hoje é até mais ou menos, nem diria oposição, mas está criando algumas dificuldades para o Drácula. Esse senhor, chamado Renan Calheiros, fez uma Agenda Brasil em 2014, e uma das propostas dele é que as pessoas que usassem o SUS pagassem pelos serviços prestados. Novos pacotes de ajuste. Isso foi feito em 2014, foi feito em 2015, foi feito em 2016 e continua a ser feito em 2017. E muitos já dizem, mesmo que essa emenda constitucional da Previdência Social seja aprovada, daqui a 10 anos vai precisar de outra. Então, isso é uma ameaça permanente. Saúde, educação e ciência e tecnologia foram usadas em vários governos, sem precisar citar os nomes, como moeda de troca política. Prorrogação da DRU, já mencionei para vocês, e acréscimo da DRE e da DRM. Em 2014, também a Fundação Ulisses Guimarães, que deve estar no fundo do Oceano Atlântico, indignado com o nome dele sendo usado por essa via, o homem que falava em Constituição Cidadã, a fundação que tem o seu nome escreveu um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, para agradar os empresários desse país, e um outro documento chamado Travessia Social. E o que é que eles propunham? O que estão fazendo hoje? Desvinculação total das receitas e subversão à Constituição e aos direitos sociais. Se isso fosse pouco, nós temos agora um ministro da Saúde e um governo que são contra o SUS e a favor do setor privado. A emenda constitucional 95
de 13 de dezembro de 2016, propõe que durante 20 anos os valores destinados à saúde, educação, etc., fiquem congelados em preços reais até 2037, portanto. E se isso fosse pouco, ainda também propõe os planos de saúde acessíveis e as terceirizações a partir desse projeto que aí se encontra. Então, gente, são 14, listados assim rapidamente, ataques contra o direito à saúde no Brasil nos últimos anos. Quer dizer, quando a gente imaginava que aquela garotada toda indo para a rua em 2013 iria fazer um país diferente, o que fez, de alguma forma, foi ajustar uma articulação das classes dominantes no país. E outros falam até de um avanço da direita no país. Hoje nós temos, portanto, 3 grandes projetos em disputa no âmbito da saúde. Um projeto mercantilista, que entende saúde como uma mercadoria e, portanto, um lugar em que se acumula capital e que se compra e vende no mercado. Um projeto democrático que não se rasgou ainda completamente a Constituição, nem a lei, nem o projeto da reforma sanitária. E um projeto racionalizador, que em alguns momentos eu chamo um projeto revisionista, que flexibiliza os princípios e as diretrizes do SUS para poder se ajustar aos interesses da área econômica. Esse projeto mercantilista, que parece que é o dominante no momento, entende a saúde como mercadoria, defendendo o mercado como a melhor opção para a alocação de recursos para a satisfação das demandas e necessidades dos indivíduos. Quem banca esse projeto são as empresas médicas, são as operadoras de planos de saúde, são as indústrias de medicamentos e de equipamentos, são segmentos da área econômica e da saúde, parte das entidades médicas, eu diria a maioria das entidades médicas e de profissionais de saúde, além da mídia e das empresas de publicidade. Então, não é pouca gente, nem pouca coisa que está apostando nesse projeto mercantilista. Eles entendem que o modelo médico hegemônico é um espaço de acumulação e expansão do capital. Está vinculado, portanto, a sujeitos que são organicamente voltados para o capital e, às vezes, até de pessoas que participaram do movimento sanitário e que mudaram de lado, por cooptação, por oportunismo e por transformismo. Ele conta com aparelhos de hegemonia importantes, como mídia, entidades de saúde e também universidades. Então, dentro das universidades, há muitos docentes, pesquisadores, grupos de nomes de pessoas famosas que apostam nesse modelo. O modelo ou projeto racionalizador, ele é exercitado por segmentos que defendiam a reforma sanitária e o SUS, mas que flexibilizam seus princípios e diretrizes para ajustá-los aos imperativos da ordem econômica, aos interesses do Estado e das classes dominantes. Aposta nas políticas racionalizadoras. São eles que insistem tanto naquela polêmica se o problema do SUS é gestão ou financiamento, como se pudesse ter uma gestão sem financiamento e um financiamento sem uma gestão competente, priorizando a eficiência em detrimento da qualidade, da efetividade e da garantia do direito à saúde. Os sujeitos que lutam por esse processo são sujeitos sujeitados, podendo se transformar, eventualmente, a partir de uma aptidão crítica, em novos sujeitos, sujeitos da praxe. Ou, eventualmente, quando começa a doer o calo na sua pele, se transformar em sujeitos da resistência. Eu vou pular isso aqui um pouquinho, porque vocês ainda não são da saúde coletiva, mas isso vai refletir muito na saúde coletiva. Ou querem saber?
O cenário pessimista vai rebater na saúde coletiva. Por quê? O subfinanciamento e a subregulação restringem o SUS para os pobres, estimulando o mercado dos planos para as classes C e D. Daí, com o setor público contido, há uma contenção da saúde coletiva e dificuldade de manter os centros de excelência, desativando e obstruindo os centros emergentes. Projetos inovadores, como os cursos de graduação em saúde coletiva, seriam constrangidos pelas limitações do mercado de trabalho no SUS. Então, uma garotada que se entusiasmou muito com a ideia de fazer uma graduação em saúde coletiva, vendo restrições no mercado de trabalho, vai fazer saúde coletiva para quê? A saúde coletiva, nessas condições, fica subordinada ao campo médico, passando a ser uma espécie de restauração da saúde pública convencional. Finalmente, podemos concluir, nesta viagem relativamente superficial que fizemos hoje sobre política de saúde, sobre a reforma sanitária, sobre o sistema de saúde brasileiro, sobre o SUS, sobre os componentes do SUS, que a reforma sanitária e o SUS encontram-se constrangidos pela crise econômica, pela crise política e social, pela atual correlação de forças, pelas bases de sustentação política e pelas limitadas alternativas políticas para as eleições de 2018. Aliás, eu não quero ser muito pessimista, mas uma das possibilidades é o fato de essas eleições poderem ser adiadas. Não quero fazer terrorismo, mas se aqueles que deram golpe, não encontrarem um candidato à altura das suas expectativas, já que Bolsonaro pode não ser o melhor para eles, pode ser muito mais justificável adiar um pouquinho as eleições até conseguir algum candidato que derrube o sapo barbudo, por exemplo. Se não prenderem o sapo barbudo antes. Ok? Então essa é uma situação muito delicada. Quando um homem do porte da experiência de Fernando Henrique Cardoso tem a coragem de, numa entrevista na Folha de São Paulo na semana passada, apontar como possíveis novos da política o senhor Luciano Huck, e o senhor Dória, isso é desespero das elites, né? Pelo amor de Deus, Luciano Huck, muito simpático, a mulher dele é muito bonita, mas para aí. Aliás, ela já disse que ela não quer ser primeira-dama. É uma grande esperança, né? Ok, gente? Então, 2018 ainda é uma grande interrogação, né? E mais uma vez, se ficarmos de braços cruzados, o outro lado faz a história. Se o Estado sabota o SUS e constrange os direitos sociais, resta a sociedade civil, já falei isso hoje para vocês, lutar pela garantia do direito à saúde e pelo sistema de saúde universal. Qual o desafio maior para aquilo que nós chamamos de movimento da reforma sanitária, o movimento sanitário? Resistir. Resistir sempre. Mas mais do que isso, entendendo a história do Brasil, e eu vou explicar um pouquinho dessa história do Brasil, se constituir enquanto um sujeito da antítese. É um nome meio pernóstico, mas eu vou explicar melhor para vocês. A história do Brasil tem se processado através de um conceito
denominado Revolução Passiva. Não é uma revolução daquelas que eu citei, a francesa, a bolchevique, a cubana, não é nada disso. O Brasil sempre foi um país que teve violência, sim, mas que não teve revolução. Sempre foi um país que fez acordos, e geralmente acordos por cima. Todas as vezes que as classes dominadas se organizaram para fazer sua própria história, ou foram massacradas, ou foram cooptadas em determinadas maneiras, de modo que a história do Brasil tem sido escrita pelos vencedores. Olhem bem, Tiradentes participou de uma coisa que eles chamaram de Inconfidência Mineira, não é isso? Inconfidência é fofoca, né? Quer dizer, reduziram uma possibilidade de luta pela independência do Brasil a uma inconfidência. Mas mesmo assim, enforcaram Tiradentes, esquartejaram Tiradentes, prenderam as partes dele nos postes, etc. O mesmo que fizeram com Zumbi, antes, rei dos Palmares. Quase nenhum de nós estudou a revolta dos Búzios, a revolta dos Malês aqui na Bahia. Então a história do Brasil tem sido escrita geralmente pelos dominantes, pelos vencedores. O professor Tavares aqui na Bahia fez um esforço muito grande para recuperar essa história da Bahia, mostrando os outros lados. Olhem bem, fugindo de Napoleão, que depois da restauração da Revolução Francesa, né, tomou o poder e foi querendo conquistar o mundo, o rei Dom João VI fugiu com a corte de Portugal para o Brasil, deu uma paradinha aqui na Bahia para fazer a faculdade de medicina. Chegou ao Rio, botou lá PR, que era para, de alguma forma, assinalar as casas das pessoas que seriam destinadas à corte, príncipe, regente, e o carioca já dizia que era põe-se na rua. Esse Dom João VI, ele vai fazer a abertura dos portos às ditas nações amigas, coisa que os alfaiates baianos lutaram no século anterior. Então a história vai ser realizada pelo filho de Dona Maria, a louca, que mandou enforcar Tiradentes. Ele voltou para Portugal e deixou o seu filho, namorador, né, Dom Pedro I. E esse Dom Pedro I, que num ato meio histérico, na independência ou morte e tal, dizem que levantou a espada e tal, proclama a independência do Brasil. O neto de Dona Maria, a louca. Mas que não ficou independente, porque os portugueses estavam aqui no Nordeste e foi preciso que o povo baiano lutasse em Cabrito, Pirajá, para poder expulsá-los aqui. Por isso que o 2 de julho é o dia da consolidação da independência do Brasil, que poucos brasileiros sabem disso. Cachoeira, uma das maiores festas mais bonitas dessa terra. O Dom Pedro voltou para Portugal e deixou seu filhinho aqui com 14 anos, né? O Pedro II, o com barba e sem barba, esse era com barba. Esse Dom Pedro II, ele vai governar o país e a partir dele teve uma festa na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro, que gastou-se muita grana, etc. Fez a Guerra do Paraguai, não remunerou e nem reconheceu direito os
soldados e os dirigentes, os comandantes da Guerra do Paraguai. E então a República do Brasil foi proclamada em 1889 através de um golpe militar. Ok? E ele foi embora. E deixou ainda marcado na história do Brasil que a sua filha, tetraneta da Maria a Louca, se apresentasse como a grande libertadora dos negros, dos escravos brasileiros. Princesa Isabel, que coisa bonita. Né? Então vocês vão vendo que a história do Brasil geralmente massacra os que tentaram modificá-la e depois elogia e coloca na história aqueles que foram os opressores. Nós vamos ter isso ao longo do século XX, que as tentativas dos tenentes de fazerem com que as eleições fossem livres, honestas, esses tenentes foram presos, e ainda que criasse a coluna Prestes, foi o golpe, outro golpe, de 1930, que vai modernizar o país e conciliar as frações da burguesia brasileira, da burguesia agrária exportadora com a burguesia industrial comercial. É esse Getúlio Vargas, considerado o pai dos pobres, que muitos até querem acabar com a era Vargas, que ajudou a conciliar o capital com o trabalho, que criou a CLT, que hoje estão querendo até destruir isso. Esse Getúlio Vargas, ele é deposto em 1945, e aquele que ajudou a conspiração para poder ele ser deposto, virou presidente da República de 1945 até 1950. Eurico Gaspar Dutra. Este senhor utilizou os recursos que o Brasil acumulou durante a guerra e gastou comprando um bocado de bugiganga para o país. Geladeira, automóvel, seda para as mulheres, etc, etc, etc. Ou seja, as reservas que o Brasil acumulou durante a greve foram estouradas pelo governo Gaspar Dutra. Por isso, bota o retrato do velho de novo, como diz o filme. E assim, Getúlio Vargas virou presidente da República pelo voto, não pela força, como foi em 1930. E aí esse mesmo Getúlio, cujo governo prendeu, torturou, baniu até a mulher de Prestes e entregou a Hitler, esse Getúlio volta sobre os braços do povo e começa a realizar um conjunto de políticas nacionalistas de independência do Brasil, cria a Petrobras, cria a Eletrobras, cria o BNDES, cria a CAPES, cria o CNPq, e descobriram que próximo a ele teria havido corrupção, que o Brasil estava no mar de lama, e tentam um outro golpe em 1954. E ele disse que não iria passar por uma outra deposição e preferiu dar um tiro no peito. Então é essa a história do Brasil, que vai, de alguma forma, se aparentar em outros momentos, cujas grandes forças são aquelas que defendem os interesses nacionais e aquelas que defendem os interesses externos ao Brasil. Então, portanto, a nossa história é uma história não de uma revolução, mas de uma revolução passiva. O que significa uma revolução passiva? É a existência de um binômio, conservação e mudança. Algo muda para poder ficar conservado. Algo precisa ser mudado para poder se manter. Então, essa dialética da revolução passiva cria uma possibilidade de que a conservação seja superior à mudança. Então, quando nós falamos aqui em sujeitos da antítese, são sujeitos
individuais, mas sobretudo sujeitos coletivos, que reconhecendo que a trajetória do Brasil é essa e não uma outra, pode atuar objetivamente nas situações concretas em que a conservação ameaça a mudança, tomando partido pela mudança. Isto ocorreu em alguns momentos da história do Brasil em que forças sociais se apresentaram como sujeitos da antítese e permitiram que o curso da história fosse menos atrasado do que seria se eles não atuassem. Alguém pode dizer: poxa, Jair Nilson, você está muito conservador. Poxa, Jair Nilson, você está, não é, com uma visão muito devagar para a história. Nós podíamos fazer muitas outras coisas. No desejo a gente pode fazer muitas outras coisas. Mas para isso a gente tem que conhecer o nosso país, conhecer a nossa história, conhecer a nossa cultura, conhecer a economia e o Estado brasileiro, porque é sobre essas condições concretas em que as políticas de saúde, o sistema público de saúde do Brasil nasceram e foram, de alguma forma, destruídos nos últimos meses. Quando nós conhecemos bem, ou melhor, um pouquinho, a história, e quando conhecemos um pouquinho mais a sociedade que nós vivemos, que efetivamente não foi possível, durante o dia de hoje, a gente aprofundar, a gente vai verificar não só que a história não é linear, a afirmação que eu fiz hoje pela manhã, como também, e é isso que eu queria ressaltar agora a partir de sua fala, que a história traz várias contradições. E essas contradições são espaços para que, na luta política, se possa conseguir aliados e, de alguma forma, neutralizar os adversários. Eu cheguei a fazer uma brincadeira dizendo que eu não sabia direito como é que estava o Renan. Mas o Renan apoiou Dilma até onde pôde. Depois ele mudou de lado. E agora, quando ele vai examinar concretamente as ameaças que estão sendo colocadas por essas políticas e os seus projetos políticos em Alagoas, do filho dele que é governador, etc., ele começou a parecer que até que era oposição. Né? Então, dentro dessas contradições, muitas coisas podem ser feitas, não de achar que Renan vai resolver o problema, mas entendendo que mesmo no bloco que tomou o poder de uma forma golpista, há contradições e sobre essas contradições se pode fazer cunhas. Qualquer sentido que lembre o outro, não é isso que eu quis dizer. É facadas dentro de uma situação para poder você atuar sobre elas e quebrar aquela situação. Quando falo em derrota, é de uma forma objetiva, mas não quer dizer que isso seja para sempre, sem ser otimista. Eu quero dizer que a história é uma aposta. E quando nós vamos dar uma olhada do que aconteceu do ano passado para cá, aquilo que vocês disseram que brigava tanto, que era tão fracionado, passou a se juntar. Hoje temos duas grandes frentes, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que juntou gente que tinha brigas incríveis entre si. Então, eu acho que são aspectos positivos. Claro que algum dia, vocês viram que eu tive um cuidado muito grande para não ficar criticando muito Lula nem Dilma aqui hoje, porque mais importante no momento do que fazer a crítica e a autocrítica dos erros que o PT e seus aliados fizeram ao longo dos anos, é conseguirmos juntar uma grande frente democrática para enfrentar aquilo que hoje se considera como uma das maiores ameaças para o país. É uma fascistização da sociedade brasileira. E o fascismo político vem depois do fascismo social. Eu vim de Portugal agora, e um dos livros que eu comprei lá tem o seguinte título: O Eterno Retorno do Fascismo. O eterno retorno, o autor vai sistematizando os vários momentos do século XX, do século XXI, em que diante de uma crise é ele que aparece. Não é? Não é por acaso que um senhor, que eu citei o nome dele umas 2 ou 3 vezes hoje, está com mais intenção de voto do que Alckmin. Não é? Isso é um sinal muito ruim para a sociedade brasileira que lutou tanto pela democracia. Então,
No passado se dizia, contra Hitler, a gente deve se aliar até com o diabo. Então, eu sou uma das pessoas que defendo uma ampla frente democrática, sabendo das diferenças de socialistas, de social-democratas, de democratas, de comunistas, etc., para poder dar conta daquilo que está nos ameaçando no momento. Alguém mais? Mas isso aí é uma posição política da pessoa, Jair Nilson, não é uma posição de professor. A relevância da atenção básica não nega a importância da atenção especializada e hospitalar. Mas, paciência, a gente não pode falar quase que a atenção básica em Salvador, quando há anos atrás era 10% a cobertura. Isso é inexpressivo. Dizem que aumentou 100%, ou seja, virou 20%. Para os gestores dizem que foi 30%, mas 30% é ínfimo em relação a um reordenamento do sistema de saúde a partir da atenção básica. Nós temos municípios no Brasil, não precisa ir longe não, vai para Palma ou vai para João Pessoa, é 100% da população que está vinculada à atenção básica. Então, eu estou querendo procurar uma forma mais delicada de dizer, é quase uma brincadeira o que a gente tem de atenção básica na cidade de Salvador. Não é? É quase uma brincadeira. De vez em quando me procuram para dar entrevista. Uma vez uma jornalista do Sul me ligou e queria uma entrevista comigo. Eu disse que não podia, papapá e tal. Terminou ele insistindo tanto, eu dei entrevista pelo telefone. A primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: professor, por que o SUS não deu certo? Pronto, acabou a entrevista. É assim. Eu disse, olha, em termos, o SUS deu certo nisso, naquilo, o SUS tem problemas nisso, naquilo. Então, eu fui fazendo mais ou menos o que eu conversei hoje com vocês, um diagnóstico mais aproximado, porque não é completamente real, do que existia. Né? Então, esse balanço do SUS eu fui conversando com ela. Chegou um momento que ela disse, professor, mas eu vou ter que dizer isso para o senhor. A minha mãe mora em Florianópolis e ela é sistematicamente visitada pela equipe da saúde da família. Todos os exames que minha mãe precisa são indicados pela própria equipe de saúde da família, que pelo computador já marca a indicação, o local e tal. Ela vai como se fosse um programa bem eficiente. Enfim, essa senhora que me fez essa pergunta logo no início, passou a me dizer que a mãe dela praticamente não usa plano de saúde porque é atendida pelo SUS em Florianópolis. Então, eu acho que é isso que a gente, de alguma forma, precisa valorizar e divulgar essas experiências, que não são mais experiências piloto, são fatos concretos que a gente, com todos os problemas do Rio de Janeiro, inclusive da situação que está lá, não é? Mas o Rio de Janeiro avançou muito em termos de atenção básica. Eu posso fazer muitas críticas porque ele avançou através de OS. Mas chega um determinado momento, e eu não estou subscrevendo isso, mas eu quero dizer isso para vocês, que a população que quer ser bem atendida não está querendo questionar se é OS ou é administração direta, quer ser bem atendida. Não é? Então, eu acho que isso os que defendem o SUS público têm que entender a vida como ela é, e não apenas aquela que a gente gostaria que fosse. Enfim, gente, um grande abraço para vocês. Eu gostei muito de passar o dia hoje aqui com vocês.